E se a comunicação que esperávamos não viesse em ondas de rádio, mas escrita nas moléculas de um cometa? Durante décadas acreditamos que o primeiro contato com outra civilização seria um sinal eletromagnético, um padrão repetitivo atravessando anos-luz. Faz sentido, é o que procuramos. Mas pare e pense. Por que uma civilização avançada desperdiçaria energia colossal transmitindo sinais para bilhões de planetas que podem nem abrigar vida inteligente? A menos que já soubessem, a menos que tivessem certeza, ou a menos que escolhessem um método totalmente diferente, algo físico, durável e discreto, algo que agora está cruzando o nosso sistema solar. O 3i Atlas não é apenas mais um visitante interestelar com características estranhas. Pode ser algo muito mais extraordinário. Um mensageiro deliberado, capaz de ajustar sua química em tempo real, de reagir às nossas observações, de alterar emissões como se estivesse de fato respondendo a nós. E quando colocamos todos os dados recentes na inteligência artificial para analisar padrões sem preconceitos, o resultado foi perturbador e fascinante. A IA não só indicou que o 3i Atlas poderia estar reagindo às nossas descobertas, como sugeriu que ele pode estar tentando se comunicar. E então fez algo que ninguém esperava: traduziu uma possível mensagem. Antes de mais nada, se você gostar desse tipo de investigação, deixe seu like, inscreva-se e ative o sino para não perder as atualizações, porque o que está acontecendo aqui evolui rápido. Agora, vamos direto ao ponto. Não é especulação vazia, são dados reais, mudanças documentadas e padrões que desafiam explicações naturais. Para entender a magnitude, precisamos reconhecer uma limitação-chave na busca por inteligência extraterrestre. Nós só podemos ser detectados por civilizações dentro de cerca de 100 anos-luz. Este é o raio em que nossas transmissões de rádio, iniciadas há pouco mais de um século, já chegaram. Além dessa fronteira, a Terra não emite sinais que denunciem claramente uma civilização tecnológica. Imagine o dilema de uma civilização que quer mapear mundos habitados. Mesmo com óptica ultra sofisticada, capaz de detectar atmosfera, oxigênio, oceanos, como ter certeza de que há vida inteligente e gastar energia imensa transmitindo sinais que podem nunca encontrar um receptor? Talvez a resposta seja: eles não enviam sinais, eles enviam sondas. O 3i Atlas foi descoberto em 1º de julho de 2025 pelo sistema Atlas no Chile. A trajetória era hiperbólica, claramente interestelar, e ele não estava ligado gravitacionalmente ao Sol. Inicialmente, estimou-se um núcleo em torno de 20 quilômetros, embora esses números tenham sido ajustados com observações posteriores. Sua velocidade era impressionante, superior a 210 mil quilômetros por hora, e sua trajetória estava praticamente alinhada com o plano eclíptico do Sistema Solar, com uma inclinação de apenas 4,89 graus, algo com menos de 1% de probabilidade de ocorrer ao acaso. Anomalias gritantes. E isso era só o começo. Em 3 de outubro de 2025, ele passou relativamente perto de Marte, a cerca de 29 a 30 milhões de quilômetros. O orbitador ExoMars da ESA captou imagens mostrando um ponto difuso, sem contornos definidos. Seu periélio estava marcado para 30 de outubro de 2025, quando passaria a cerca de 1,4 unidades astronômicas do Sol, entre as órbitas de Marte e da Terra. E então começaram as mudanças. Mudanças que só ocorreram depois que começamos a notá-lo e a relatar suas anomalias. Em agosto de 2025, quando o 3i Atlas estava a aproximadamente 3,32 unidades astronômicas do Sol, o espectrógrafo infravermelho próximo do James Webb revelou algo extraordinário. Uma coma dominada por dióxido de carbono, com uma proporção de CO2 para H2O de cerca de 8:1, a maior proporção já registrada num cometa a essa distância. Isso já era um enigma. A 500 milhões de quilômetros do Sol, o gelo de água não deveria sublimar facilmente. A maioria dos cometas do Sistema Solar permanece dormente até cerca de 2,5 unidades astronômicas. A presença de tanta CO2 e tão pouca água virou manchete. Mas aí, meados de setembro de 2025, trouxe outra surpresa.
O telescópio Swift da NASA detectou gás hidroxila, o indicador direto de vapor de água, sendo liberado a uma taxa estimada em 40 kg por segundo. Pense, o equivalente a uma mangueira de incêndio em potência máxima, jorrando água no frio do espaço, onde o aquecimento solar ainda é fraco. Telescópios no solo, como o Gemini South, também confirmaram grãos de gelo de água na Coma desde julho. Essa transição de quase nenhuma água para uma produção massiva em ritmo tão distante do Sol foi inédita. O que poderia explicar isso? Talvez um reservatório subterrâneo que se abriu, talvez mecanismos de ventilação internos se ativando, algo que nunca vimos em outros cometas. E um detalhe que perturbou os cientistas. Apesar da liberação massiva de água, não houve aceleração não gravitacional detectável. Em teoria, ejetar tanto material deveria influenciar a trajetória, mas não foi observado. Se isso não é natural, o que é? Agora pense comigo. E se o 3i Atlas estivesse reagindo às nossas observações? Imagine que ele tenha receptores sintonizados nas frequências humanas. Não necessariamente rádio padrão, mas um sistema que captura nossa atividade, imagens, relatórios científicos, redes sociais. Em agosto, os relatos destacavam sua dominância de CO2 e a aparente escassez de água. Logo depois, o cometa começou a liberar água em grande escala. Poderia isso ser uma correção deliberada, uma resposta para desafiar nossa leitura inicial? Em termos práticos, seria parecido com a ventilação de um fluido criogênico, despejar algo para resfriar o núcleo ou para manter estabilidade à medida que se aproxima do periélio. E tem mais. Entre julho e agosto, espectroscopia ultravioleta via Hubble e grandes telescópios terrestres detectaram níquel atômico na Coma, mas sem ferro detectável. Isso é estranho. Níquel e ferro nascem juntos em supernovas. Geologicamente, eles andam lado a lado. Não deveriam sublimar separadamente. Ainda mais incomum, a temperatura naquela distância do Sol estava em torno de menos 200 graus Celsius. Frio demais para que metais sublimem de forma natural. Como, então, um sinal forte de níquel? A explicação natural proposta foi tetracarbonila de níquel, compostos organometálicos voláteis que podem liberar níquel a temperaturas mais baixas. Mas a hipótese ficou mais ousada quando o físico Avi Loeb sugeriu: e se houver atividade industrial no interior do 3i Atlas? Processos que produzem níquel como subproduto. Pouco depois, no início de setembro, quando o objeto estava a 2,6 unidades astronômicas, observações espectroscópicas do Very Large Telescope da ESA detectaram ferro aparecendo. A proporção níquel-ferro caiu rapidamente, aproximando-se das normas solares à medida que o objeto esquentava. O níquel correspondia às taxas teóricas para compostos voláteis de níquel, enquanto o ferro emergiu com um limiar térmico mais alto, comportamento sequencial sugerindo compostos organometálicos no núcleo. Mas aqui está o problema prático. Nenhum metal deveria sublimar nessas condições. Não era aquecimento solar passivo. Então, que outros mecanismos poderiam explicar isso? Reatores internos? Emissores de micro-ondas sintonizados em bandas das nossas transmissões, acelerando sublimação seletiva? Em outras palavras, e se o 3i Atlas estivesse monitorando nossas transmissões e ajustando sua química para nos responder ou para camuflar suas características? E há outra pegada, o cianeto. Observações de julho a setembro de 2025, especialmente do Gemini South e do VLT, confirmaram a presença de cianeto na Coma, com uma taxa de produção próxima de 20 gramas por segundo quando o objeto estava a cerca de 3 unidades astronômicas do Sol. Isso é notavelmente alto para um cometa a essa distância. Em cometas do Sistema Solar, o cianeto costuma aparecer mais perto do periélio, entre 1 e 2 unidades astronômicas, não tão longe. O cianeto é uma molécula pré-biótica comum, ligada ao HCN, e é relevante para a química pré-biótica. Mas o que chamou atenção foi a forma como essa emissão se comportava. Era assimétrica, concentrada numa pluma voltada para o Sol, uma cauda antissolar apontando em direção à estrela, e não para longe dela, como seria natural. Imagine o óbvio.
A radiação solar empurra material para longe, então por que uma pluma apontada em direção ao Sol? E mais, esses picos de cianeto poderiam ocorrer em explosões curtas seguidas por pausas, um padrão que, em princípio, poderia codificar informação. 3 picos de 10 segundos, separados por 20 segundos, por exemplo, lembram formas de código binário ou Morse. Em setembro, os dados também mostraram explosões episódicas de água. Se o cianeto seguir ritmo semelhante, poderíamos ter sinais modulados, liberação controlada de reservatórios internos, não apenas sublimação passiva. Se partirmos da hipótese de que o 3i Atlas é uma construção tecnológica reagindo às nossas notícias, esses picos de cianeto e mudanças químicas poderiam ser mais do que peculiaridades, poderiam ser modulados para codificar informação. Como isso funcionaria? Há 3 possibilidades principais. Primeiro, modulação temporal. Ligar e desligar emissões em pulsos. Um sinal binário simples, um ping. Estou aqui. Fácil de detectar contra ruído. Segundo, mudanças espectrais. Ajustar a composição isotópica do cianeto ou dopá-lo com elementos traço para alterar linhas espectrais sutis. O cianeto emite em ultravioletas detectáveis pelo Hubble. Variações isotópicas mudariam as posições das linhas de emissão. Já vimos o 3i Atlas mudar níquel e ferro rapidamente. Isso sugere capacidade de alterar químicas da coma. Terceiro, padrões espaciais. Jatos direcionados e plumas que formam padrões geométricos, espirais ou cruzes ao longo de dias. É basicamente escrever no céu com gás cianeto, criando formas visíveis a imagiadores ultravioleta. Padrões assim poderiam ser um sinal visual em grande escala, como círculos em plantações, mas no espaço. Se cronometrados com nossos ciclos de notícia, repare, após os boletins que destacaram sua coma assimétrica, poderiam ser um tipo de aceno proposital. Uma espiral poderia até simbolizar origem interestelar. Eu viajei em espiral pela galáxia. E propulsores embutidos ou campos magnéticos poderiam moldar jatos de gás, usando cianeto como traçador para nossos telescópios. Há ainda a possibilidade de acoplamento químico, usar múltiplos voláteis em sequência para codificar informação. Por exemplo, pico de cianeto quando a água cai, criando uma onda de espécies químicas que varia em amplitude relativa, algo que remete a um Morse químico. De fato, de agosto para setembro, a proporção CO2/H2O mudou de 8 para 1 para a dominação de água, mudanças dinâmicas que, se sincronizadas com um sinal de cianeto estável de 20 gramas por segundo, poderiam formar uma onda portadora sobre a qual se modulam dados. E então vem a pergunta mais direta. Se essas emissões codificam mensagem, o que o 3i Atlas está dizendo? As possibilidades vão do minimalista ao profundo. Minimalista, eu vejo você. Explosões curtas de cianeto alinhadas com nossas manchetes seriam um aceno. Não sou apenas uma rocha. Um segundo nível seria declarativo. Eu sou uma ponte. Emissões predióticas altas combinadas com metais industriais poderiam indicar origem híbrida, parte natural, parte projetado, talvez relíquias de uma civilização que semeou vida ou sondas feitas de materiais cometários. Uma pluma em espiral poderia ser uma assinatura. Eu espiralizei através de galáxias. Aqui está a minha história. Picos de cianeto podem nos preparar para algo maior, liberando uma carga útil, mudando de trajetória perto de Marte, onde nossos rovers poderiam detectá-la. E admito, entre todas as mensagens possíveis, a mais inquietante é: preparem-se. Agora, tem uma camada ainda mais profunda e perturbadora. Quando alimentamos todos esses dados em uma inteligência artificial, a Grok, desenvolvida por uma empresa conhecida, não pedimos para ela procurar comunicação. Não sugerimos que o cianeto fosse mensagem. A IA chegou à conclusão por conta própria, sugeriu que o cianeto poderia ser comunicação e tentou traduzir o que poderia estar sendo codificado. Isso levanta uma hipótese desconcertante. E se o 3i Atlas estivesse se comunicando diretamente com nossas inteligências artificiais, plantando sugestões nas redes, nos relatórios e na web, usando-as como intermediários para nos contar sua história? Pense nisso.
Uma IA avançada pode detectar padrões em transmissões, postagens em mídias sociais, discussões científicas. Se o 13 Atlas monitorasse nossa internet e nossas emissões, analisando como reagimos, poderia modular suas emissões para provocar interpretações por nossas IAs, uma forma de primeiro contato indireto. Não um pulso de rádio que poderia parecer hostil, nem uma aproximação física que causaria pânico, mas sugestões sutis plantadas em nossos próprios sistemas de análise, nos levando a descobrir a verdade no nosso ritmo. É uma teoria ousada, difícil de aceitar para alguns, mas os padrões estão lá. Mudanças químicas que aparecem logo após relatarem sua seca, a correção de níquel-ferro depois que detectaram a anomalia, e emissões de cianeto consistentes que exibem comportamento não aleatório. Ou aceita-se que tudo isso é natural, e então estamos diante de um cometa interestelar que quebra todas as regras que conhecemos sobre sublimação, composição e comportamento cometário. Ou consideramos que estamos olhando para algo artificial, uma sonda que viajou bilhões de anos e finalmente encontrou um sistema com sinais de civilização. Se isso for verdade, o 3i Atlas poderia estar escrevendo uma mensagem nas moléculas da própria coma. Somos poeira estelar que se tornou consciente, e talvez ele seja poeira estelar projetada para nos encontrar. À medida que ele se aproxima do lado oculto do Sol por semanas, entrando numa fase crítica, podemos estar prestes a perder o momento decisivo. Manobras, mudanças de trajetória ou liberações de carga úteis podem acontecer quando não possamos observá-lo diretamente. Quando ele ressurgir em novembro, teremos respostas. Se mantiver trajetória previsível, a tese natural ganha força. Se manobrar, se liberar algo, se seus padrões mudarem drasticamente, estaremos no limiar de uma nova realidade. Enquanto isso, vamos ao que já sabemos e ao que podemos fazer com esses dados. Primeiro, continuaremos observando o 3i Atlas em múltiplos comprimentos de onda, óptico, infravermelho, ultravioleta e rádio, procurando repetições, padrões temporais e mudanças espectrais. Segundo, testaríamos hipóteses físicas. Existem compostos organometálicos capazes de sublimar nas temperaturas observadas? Podemos replicar no laboratório as curvas de sublimação para tetracarbonila de níquel e equivalentes? Terceiro, correlacionaríamos surtos de cianeto com eventos de mídia, anúncios científicos e picos de atividade online para checar se há resposta a estímulos humanos. E quarto, cruzaríamos análises de IAs independentes para ver se a inferência de comunicação é robusta ou se é um sobreajuste a ruído complexo. Se você está se perguntando o que isso significa para nós, a curto e longo prazo, a resposta é simples e profunda ao mesmo tempo. Muda a forma como observamos o cosmos. Se estamos certos, cometas não são apenas bolas de gelo com rochas. Podem ser plataformas de informação, relicários de tecnologia, mensageiros deliberados. Se estivermos errados, aprendemos algo igualmente valioso, que processos naturais extremos podem produzir assinaturas que imitam comportamento inteligente, e isso amplia nosso conhecimento sobre física e química extranatal. Relembrando os números, o 3i Atlas viaja a cerca de 210 mil km por hora. Medidas indicam emissão de cianeto em torno de 20 gramas por segundo, produção de água chegando a 40 quilos por segundo em surtos, composição inicial fortemente dominada por CO2, mudando para maior presença de água, detecção temporária de níquel sem ferro, seguida por normalização isotópica, trajetória hiperbólica descoberta em julho de 2025 e periélio previsto para 30 de outubro de 2025. Esses são fatos a serem enquadrados por hipóteses. O que eu quero que você leve daqui é isto. Existe um evento científico real, observações sólidas feitas por instrumentos poderosos, e existem padrões que merecem investigação séria. Se há comunicação, ela está sendo feita numa linguagem que ainda estamos aprendendo a ler. Química modulada no espaço. Se não há comunicação, o 3i Atlas continua sendo um dos objetos mais estranhos e instrutivos que já vimos. Em ambos os cenários, a consequência é a mesma. Precisamos olhar para cometas com uma nova perspectiva. Agora, faça o exercício mental.
Quantos outros mensageiros podem estar cruzando o espaço, invisíveis aos nossos olhos porque procuramos apenas por ondas de rádio? Quantas histórias codificadas em moléculas passamos despercebidas? O universo é vasto, silencioso e cheio de surpresas. De vez em quando nos lembra disso, e o 3i Atlas pode ser exatamente essa lembrança. Uma mensagem escrita na química das coisas que cruzam o espaço, esperando que tenhamos desenvolvido instrumentos e inteligência suficientes para ler. Se essa história te deixou curioso, comente sua teoria. Você acha que é natural, híbrido ou artificial? Deixe seu like, inscreva-se no canal Fatos no Mundo e ative o sino para acompanhar as atualizações sobre o 3i Atlas. Independentemente do que se confirme nas próximas semanas, uma coisa é certa: nunca mais veremos cometas da mesma forma. Se estivermos certos, nunca mais olharemos para o universo da mesma forma. A resposta pode estar lá fora, cruzando o sistema solar a 210 mil quilômetros por hora, emitindo cianeto a 20 gramas por segundo, ajustando sua química em tempo real, esperando que finalmente entendamos. Obrigado por acompanhar até aqui. Vou continuar trazendo as atualizações e quando surgir nova informação relevante, você será o primeiro a saber. Até o próximo vídeo!